sabadão começamos com uma notícia bombástica a respeito da data para o finalmente tão esperado impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gente, o cenário político do Brasil está uma verdadeira montanha-russa e não para de nos surpreender. Parece que finalmente o impeachment de Moraes dessa vez sai, hein? O que parecia ser impossível devido aí à covardia de alguns senadores. Agora, ganhamos uma nova reviravolta nesse tema e a informação foi trazida por parlamentares da própria direita, do próprio Congresso. E na matéria, eles garantem que não tem como Moraes escapar dessa. Então eu vou trazer para vocês, pois existe um plano, gente. Vocês ficarão de boca aberta com essas informações divulgadas e eu vou trazer aqui tudinho para vocês. Mas antes, convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias mais impactantes do cenário político nacional e também internacional. Também deixa aquele joinha aí no vídeo para ajudar em nosso trabalho e compartilhe esse vídeo o máximo possível que você puder, pois o dia de hoje está cheio de acontecimentos marcantes e que você precisa saber. Além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, uma outra bomba estourou aí na mídia e essa deixou o Lula bem irritado. Gente, o Lula passa vergonha novamente em evento da ONU. Ele viajou hoje a Nova York, nesse sábado, dia 21 de setembro, para participar de uma Assembleia Geral da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para discutir a reforma de instituições multilaterais e da democracia. Pasmem! Porém, a atitude e o discurso do Lula foi alvo de chacota internacional. Até integrantes da própria ala petista ficaram com vergonha. E para piorar ainda mais a situação da esquerda, Lula toma duas medidas de forma totalmente precipitadas e causa grande alvoroço. E eu vou mostrar aqui tudo isso para vocês. Parece até às vezes que é proposital, porque não é possível o governo caminhar para afundar ainda mais o seu partido. E para piorar, a ministra do Meio Ambiente, Marina, ela se contradisse em uma entrevista para a imprensa e provocou revolta após fala sobre novos culpados das queimadas. Ela não para de nos surpreender de forma negativa. Também tivemos aqui um novo atentado político aqui no Brasil, tá, gente? E a Polícia Federal já iniciou as investigações, eu vou trazer todos os detalhes, algo gravíssimo e que precisamos vigiar, mas a maior reviravolta vem em relação ao Bolsonaro e Pablo Marçal. Traremos aqui nesse vídeo uma reviravolta envolvendo essas duas grandes figuras que prometem virar o jogo político no Brasil. E para deixar vocês felizes, a suspensão do X deverá ser retirada ainda essa semana. Elon Musk parece que ganhou mais uma contra Moraes e saiu aqui em todos os jornais. Eu vou trazer essa reviravolta. É reviravolta atrás de reviravolta, gente. Então bora lá para trazer aí essas novidades para vocês. Já começa aqui com a primeira pauta, que é sobre a atitude aí do Lula. O Lula toma novas atitudes, o STF também, e isso vem prejudicando ainda mais, mostrando a medida desesperada do governo. Olha essa. STF formou maioria para rejeitar recursos que pedem a volta da revisão da vida toda do INSS. Sabe o que é pior? Em março, o STF havia derrubado o mecanismo e agora discute recursos. O julgamento ocorre no plenário virtual e os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 27. Então, até lá ainda tudo pode mudar, mas já está aí mais que provado, né, que o STF tomou sua decisão. O Supremo Tribunal Federal chocou o Brasil inteiro e 7 ministros votaram contra os recursos, segundo o jornal aqui G1. Foram Cássio Nunes, relator, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E o pior de tudo é que no ano passado, no final de dezembro, né, do ano passado, o STF havia julgado a revisão da vida toda e tinha dado causa ganha para o aposentado do INSS, né? Com a decisão do STF, os cálculos dos benefícios dava a entender que o segurado do INSS antes de 99, ele aplicava a regra de transição. Ele poderia considerar os 80 maiores salários ao longo da vida do trabalhador, excluindo os salários anteriores de 94. Só que quem contribuiu antes de 94 reclamou, porque começou a receber um salário menor devido ao cálculo ter sido excluso, prejudicou os aposentados da reforma.
E aí, o STF havia já em dezembro garantido a vitória para o aposentado, e em uma reviravolta, o governo disse, não, porque vai custar mais de 500 bilhões, isso vai lascar com o Brasil. E aí, olha que interessante, né? O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o maior poder judiciário no Brasil, trouxe uma vitória para o aposentado. Não, o aposentado tem direito à lei da transição, o aposentado ele não pode prejudicar, uma lei não pode prejudicar o beneficiário que já utilizava da lei anterior. Então, assim, vitória do aposentado. O governo foi lá, conversou com o STF, até o próprio Haddad foi conversar com os ministros, e depois disso, numa reviravolta, o STF voltou atrás de sua própria decisão, mostrando mais uma vez o enfraquecimento do poder judiciário no Brasil, como tem envolvimento político nisso. Como podemos confiar na justiça se ela volta atrás da decisão que já estava tudo certo? Até o acordão havia sido publicado com a vitória do aposentado, para vocês verem que o negócio é tenso e que tem envolvimento político, sim. Então, nessa reviravolta, o STF deu aí mais uma vitória para o governo do Lula, deixando muitos brasileiros indignados. E não para por aí não, gente. Aí vamos falar dessa vergonha internacional do governo, porque olha só o que aconteceu aqui. Vou trazer para vocês, né? Mais uma medida que deixou aí o Brasil chocado com Lula. Não para de nos surpreender. Saiu aqui pela Folha de São Paulo. O governo Lula, dessa vez, prepara uma medida para banir o celular nas escolas. A medida deve ser válida para todas as escolas do país, tanto públicas quanto privadas. O anúncio será em outubro e o Ministério da Educação já prepara um pacote de medidas para conter, segundo o governo, os prejuízos do excesso de telas na infância e na adolescência. Entre elas, o banimento do uso de celulares pelos estudantes em todo o ambiente escolar. E o anúncio deverá acontecer agora em outubro, que é o mês em que se comemora o Dia das Crianças e dos Professores. E isso repercutiu, olha só. Essa crítica, gente, veio porque a decisão que o governo Lula teve de preparar essa medida para banir o uso de celulares nas escolas é um retrocesso que ignora as realidades e desafios da educação moderna. Em vez de investir em soluções que promovem o uso consciente da tecnologia como ferramenta pedagógica, o governo opta por uma exclusão radical, que isso está sendo considerado por professores da rede aqui de ensino, conforme o jornal mostra, né? E que não resolve o problema de fundo. O celular pode ser um aliado no aprendizado quando usado corretamente, mas o que falta são diretrizes claras e investimento em capacitação para que os professores e alunos aprendam a utilizá-la de forma produtiva. Banir o celular é uma medida simplista que ignora o papel crucial da tecnologia no mundo atual, especialmente em uma era onde o crescimento está a um toque de distância. O governo deveria focar em soluções educacionais de longo prazo, em vez de impor, mais uma vez, a esquerda impondo restrições que prejudicam mais do que ajudam. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. E aí, as polêmicas não param por aí, não. Olha só, vamos trazer aqui mais uma notícia. Essa matéria saiu do jornal Poder 360, que mostra o Brasil, mais uma vez, virando chacota de forma internacional, graças à postura do Lula novamente, né? Então, saiu essa matéria, eu vou ler para vocês, olha só. Olha só, gente, tá na imprensa, hein? Geral. Sem conter fogo no Brasil, parece piada, Lula pregará solução climática na ONU. Gente, o presidente levará, segundo o jornal aqui, apelo por combate à fome e à pobreza extrema em Nova York, que promoverá uma reunião com cerca de 20 países para discutir, olha só a piada, a democracia. E ainda, segundo aqui o jornal, o Lula chega aos Estados Unidos no momento em que seu governo registra uma seca histórica e números recordes de incêndios em diversas regiões do país. Ainda assim, deve manter a cobrança aos países mais ricos por financiamento para preservação ambiental e transição energética. Dirá que a situação no Brasil é consequência da crise climática pela qual o planeta passa e que todos têm responsabilidade. Desde o início do seu terceiro mandato,
o Lula apostou sua reputação internacional na pauta ambiental. Então, gente, olha só, essa matéria aqui, ela já mostra que antes mesmo de iniciar o discurso, o governo já vira chacota de forma internacional, porque a postura do governo Lula ao pregar soluções climáticas na ONU, enquanto o Brasil enfrenta crises ambientais internacionais, como os incêndios descontrolados, nos transforma em uma verdadeira chacota internacional. Como o presidente pode cobrar uma ação global contra as mudanças climáticas quando o seu próprio governo falha em conter o fogo que devasta as nossas florestas? Além disso, Lula fala em democracia e combate à fome, enquanto internamente o país enfrenta retrocessos em diversas áreas. É uma contradição gigante, inclusive porque os Estados Unidos já se posicionou contra esse disfarce aí de ditadura no Brasil, sobre essa censura que teve aí em relação à suspensão do X, vários países condenando a postura do Brasil em relação à democracia. Como ele consegue chegar lá e trazer esse discurso? O discurso internacional do Brasil não pode se sustentar quando a realidade doméstica mostra uma gestão ineficaz e descolada dos problemas que deveriam priorizar. Então, mais uma vez aí o Brasil sendo chacota internacional. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês a respeito de um novo atentado. Há uma informação gravíssima que acaba de sair, saiu pelo jornal G1, aqui também a matéria, pelo colunista Henrique Coelho, Anita Prado, Leandro Oliveira, que a polícia investiga um novo atentado contra candidatos na Baixada Fluminense. Isso aqui é muito grave, vamos só entender essa matéria. Gercinho Filho, em Nova Iguaçu, teve o carro atacado a tiros no bairro Cerâmica. Já o candidato irmão Dino teve tiros disparados contra sua empresa em Duque de Caxias, no bairro Jardim Primavera. A matéria trouxe aqui que a polícia investiga os atentados contra 2 candidatos a vereador em municípios da Baixada Fluminense e ocorreu nessa sexta-feira, dia 20. O Gerson Cunha de Almeida Reis Filho, o Gercinho Filho Jacaré, sofreu uma tentativa de homicídio em Nova Iguaçu. 3 tiros foram disparados contra o carro em que ele estava. O veículo era blindado e o candidato não se feriu, mas o atentado ocorreu. Policiais do 20º Batalhão em Mesquita foram até o bairro Cerâmica e relataram ter ouvido de Gerson que 2 homens em uma motocicleta dispararam contra o seu carro blindado e em seguida fugiram. O caso está sendo investigado aqui pelo Departamento de Polícia. O Gercinho Filho utiliza o apelido do seu padrinho político Clébio Jacaré, candidato à Prefeitura de Nova Iguaçu. E já Reginaldo Adelino Fortes, o irmão Dino, candidato a vereador, teve sua empresa atacada a tiros no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Cápsulas de bala podiam ser vistas na rua ainda no final da manhã dessa sexta-feira. E a Polícia Militar confirmou aí que o 15º Batalhão também foi até o local. Gente, então a gente vê aí que os atentados eles estão se intensificando, que a violência ela se intensifica. E será que esse aumento de violência, por que será que acontece, né? Porque as pessoas não têm mais medo de ir para a cadeia. Porque os bandidos sabem que aqui no Brasil eles podem atentar, eles podem fazer as coisas e acaba aí em pizza. Ou tem um governo que pode aí, né, deixar eles em casa. Não é? Olha o que está acontecendo. Então, tudo isso vai mostrando o número de atentados assim veio aumentando de uma forma absurda. E ainda mais contra políticos. Olha, não gosto de você, vou lá atentar. Olha, não gostei da sua postura, vou lá e vou te atacar. Como assim? Agora ficou comum isso? Vamos normalizar isso até quando? E não para por aí não, gente. Outra polêmica aí envolvendo Marina saiu em todos os jornais e mais uma vez ela é criticada. Dessa vez, o jornal Poder 360 foi quem trouxe essa matéria, mostrando que Marina criticou Bolsonaro por queimadas e agora, sabe quem ela culpa? Os criminosos. Então, ela falou lá que a culpa, o governo não tem culpa, o governo atual, mas o governo do Bolsonaro tinha. Não tô entendendo. Ela disse o seguinte: na gestão anterior, a atual ministra culpou a administração pública pelos incêndios. Agora diz que atos são criminosos e que a sociedade deveria se responsabilizar. Gente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse novamente
que o país está vivendo um terrorismo climático e que os incêndios do Brasil têm origem criminosa. Ela também relacionou a atual situação com o chamado Dia do Fogo, registrado em 2019, com uma série de incêndios criminosos no Pará. Apesar de agora atribuir as queimadas a criminosos, durante o governo de Jair Bolsonaro, a ministra culpou a política ambiental e chegou a comparar os incêndios ao Holocausto, o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Qual que é a diferença que a Marina vê agora da gestão anterior para dela? Porque olha como que funciona. A gente percebe que a incoerência da Marina Silva e do governo Lula é gritante. Quando o Bolsonaro estava no poder, Marina não hesitou em compará-lo ao Holocausto por conta das queimadas na Amazônia, conforme mostra aqui a matéria, uma declaração exagerada e alarmista. Agora, diante das mesmas crises ambientais, em vez de assumir a responsabilidade, ela culpa criminosos, como se o governo atual não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o problema, como se a gestão dela não tivesse nenhuma responsabilidade ou controle sobre o problema. E a mudança de discurso mostra a hipocrisia de Marina e também do Lula, que usam uma pauta ambiental de forma seletiva conforme lhes convém politicamente. O que falta é uma postura coerente, eficiente para combater o desmatamento e as queimadas, algo que eles prometeram, mas até agora não entregaram. Enquanto isso, o Brasil continua sofrendo com a destruição de suas florestas e o discurso vazio só agrava ainda mais. E olha só, gente, agora vamos trazer o tema mais polêmico do dia de hoje, eu diria, que eu quero trazer aqui para vocês e que é muito importante. Olha só, eu vou trazer duas matérias importantíssimas que mostram a interferência da mídia em relação à divisão da direita. O jornal Metrópolis, através do colunista Igor Gadelha, trouxe aqui um vídeo dizendo, olha só o título da matéria: Marçal admite que usou ambulância após cadeirada para fazer cena. Em jantar de arrecadação, Marçal afirmou que dava para ter ido correndo para o hospital. Foi uma forma ironizada dele trazer, mas olha como a matéria veio distorcida. Mas que usou a ambulância para fazer uma cena. E o candidato à Prefeitura de São Paulo, ele trouxe aqui o vídeo, trouxe o trecho do vídeo. E aí, se respirar muito fundo, tá com problema isso, fazer um tratamento aqui para regenerar mais rápido. Mas resumindo. Você correu assim na maratona do Flamengo? Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Tranquilo. Não dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada é o de menos do que a gente tá sofrendo desses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não arrego. Aqui não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo. Mas eu fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade. Para mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão, agora eu vou mostrar a boa. E olha só isso, depois que trouxe essa matéria, gente, aí não para por aí não. Veio uma segunda matéria, só que dessa vez trazendo sobre o Bolsonaro, uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Veio pela Folha de São Paulo, através da colunista Mônica Bergamo. Ela é jornalista e colunista. Datena não tinha alternativa, diz Bolsonaro sobre cadeirada em Marçal. O ex-presidente afirmou que o ex-coach, eles colocaram ainda, não existe ex-coach, na minha opinião, ele é coach, não é só porque ele é candidato que inviabiliza, né, ele ter a profissão dele, o trabalho dele, mas enfim, o jornal, ele coloca dessa forma. Então, o ex-presidente afirma que ex-coach usa certas coisas que eu jamais usei. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que entendeu as razões de José Luiz Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo, para dar uma cadeirada em seu oponente, Pablo Marçal, durante o debate realizado pela TV Cultura. Abre aspas, essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável, sob todos os aspectos, mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeram com a honra do Datena, fecha aspas, diz o ex-mandatário em entrevista à rádio Auriverde Brasil. E Bolsonaro ainda criticou o comportamento de Marçal em relação a seus adversários, afirmando que o autodenominado ex-coach lança mão de termos que nem mesmo ele usa. Abre aspas, eu vejo aí o Pablo Marçal com palavras esquisitas, ofensivas, chamando de apelido. Não é assim que a banda toca. Vamos lá na pancada, vamos resolver esse assunto. Frouxo, não sei o que, covarde, omisso,
Fecha aspas. É o que Pablo Marçal usa o tempo todo, né? E usa certas coisas que eu jamais usei. Fecha aspas de novo. Então, eles trouxeram aqui um trecho, gente, e isso levantou aí um alvoroço danado na internet, na mídia, e eu quero falar com vocês a respeito desse assunto. Na minha opinião, a ascensão de Marçal em São Paulo trouxe uma reviravolta inesperada, e sua força renovou aí as esperanças da direita no estado. Bolsonaro, sempre estratégico, ele soube desde o início que precisava apoiar o Tarcísio Nunes em São Paulo, pois sabia que a direita ela não tinha talvez a força necessária ali nesse momento, especialmente com um oponente forte como Boulos, que muitos subestimam, mas que continua sendo uma ameaça real. No entanto, ao perceber a ascensão de Marçal, Bolsonaro ele começou a ajustar suas estratégias, só que a mídia não mostra isso. E ele passou a ver até como um aliado importante para fortalecer a direita novamente. Abriu aí uma esperança para a direita. Vale notar que em nenhum momento houve ataques diretos, você vendo de vídeos do próprio Bolsonaro a Marçal e nem vice-versa, o que demonstra uma maturidade, talvez, dessa união estratégica. Recentemente, Marçal até respondeu em seu Instagram, no Store, que está junto com o Bolsonaro, reafirmando que em 2026 o nome para presidente é Bolsonaro. Essa aliança, longe de dividir, fortalece ainda mais o campo conservador, algo que a imprensa esquerdista tenta de forma desesperada distorcer para confundir os eleitores. Porém, gente, é importante deixar claro que Marçal, ele não é santo, ele não é Deus, ele é um homem. E é aqui que muitos extremistas, às vezes da direita, ou até alguns disfarçados de direita, né, cometem erros graves. A crítica de Bolsonaro não é do Marçal em si, mas a forma como algumas alas de direita estão lidando com ele. A agressividade, o desrespeito, em alguns casos, ultrapassa os limites de civilidade, rachando aí talvez a direita em momentos cruciais. Não é porque Marçal é de direita ou se diz de direita que devemos passar pano para todos os seus erros. Esse tipo de postura é exatamente o que criticamos na esquerda, encobrir o que é errado só porque é conveniente. Então precisamos ser melhores do que isso. A direita ela deve se manter forte, unida, mas também íntegra, gente. Devemos ser capazes de reconhecer quando alguém comete erros, mesmo que seja um aliado, e corrigi-los, sem cair no erro da idolatria ou da cegueira política, que é muito pior. O que estamos construindo é um movimento que busca resgatar os valores de família, fé, ordem, prosperidade. E isso só será possível se não compactuarmos com erros, seja de quem for. Enquanto isso, a esquerda, cada vez mais desesperada, continua a implementar medidas radicais na tentativa de manter o controle. Projetos absurdos, como a libertação de criminosos e traficantes, como a gente viu aí nesses últimos dias, tentativa de substituir termos tradicionais como pai e mãe para atender demandas de uma minoria, são evidências de uma esquerda que já percebeu que está perdendo votos até entre seus próprios eleitores. Ações populistas como a poupança social, que é o pé de meia, para estudantes do ensino médio do cadastro único, são tentativas aí, talvez até patéticas, de atrair jovens que estão perdidos em relação a valores tradicionais, como fé e família, mas a maioria dos brasileiros, gente, os cidadãos de bem, não se deixam enganar por essas jogadas. A direita está se articulando no Congresso, fortalecendo a sua base para garantir a maioria necessária e barrar essas pautas destrutivas da esquerda. A estratégia é clara, manter a união e o foco, garantindo que o Brasil tenha um futuro próspero e livre das mãos de uma esquerda despreparada. Não podemos nos permitir ser manipulados pelas narrativas distorcidas da mídia. E a gente vê que Marçal e Bolsonaro, eles podem sim estar juntos, porque essa luta, essa união pode ser a única chance de reerguer o país. Mas para isso é crucial que mantenhamos os pés no chão. A direita deve se unir sim, mas sem perder a moral e a integridade que nos diferenciam, inclusive da esquerda, ok? E aí, para vocês verem como o negócio pode virar o jogo,
Vamos falar sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o que parecia impossível, gente. Parece que o jogo virou, tem uma reviravolta e quem trouxe isso foi o Ciro Nogueira. Eu vou trazer os detalhes dessa matéria que inclusive saiu na mídia pela Folha de São Paulo por Júlia e Thaisa. Então eu vou trazer aqui para vocês, olha só o título da matéria. Bolsonaro estará elegível e o impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026, diz Ciro Nogueira. Então, o impeachment de Moraes, gente, pode ter data marcada. Se o presidente do PP diz apoiar Hugo Mota em sucessão na Câmara e que ex-presidente fez apelo para discussão de anistia. Então, a gente vê aqui que líder do Centrão, senador Ciro Nogueira do PP, diz acreditar que o presidente Jair Bolsonaro poderá ser candidato ao Palácio do Planalto de novo em 2026, mesmo com uma série de obstáculos jurídicos. O presidente afirma confiar que Bolsonaro, inelegível por decisão do TSE, recuperará os direitos políticos ou por meio do próprio judiciário ou por anistia do Congresso, na qual entrará agora em pauta. Todo mundo acha que Bolsonaro vai ser candidato, diz em entrevista à Folha. Então, ou seja, gente, a força da direita no Brasil está crescendo e o impeachment do Alexandre de Moraes, que já é uma demanda popular, pode acontecer antes do esperado. Falta apenas 5 assinaturas no Senado para o impeachment entrar em pauta e com o avanço das articulações no Congresso e a pressão cada vez maior da sociedade, há uma possibilidade real de que esse processo ocorra muito antes do que Bolsonaro voltar à presidência, tá? No entanto, mesmo que não ocorra agora, já deixaram claro, o plano está traçado, conforme essa matéria do Ciro aqui, com uma direita fortalecida e conquistando maioria, inclusive no Senado, a pauta do impeachment do ministro do STF será linear. Ela é garantida com data marcada. Será uma das primeiras ações aí da direita para conseguir, de fato, trazer o Brasil de volta para a democracia. Então, a insatisfação com o ativismo judicial e a falta de limites de alguns ministros, como Moraes, tem mobilizado não só o campo conservador, mas também grande parte da população, que não se sente representada por essas últimas decisões. E para a gente ver como esse movimento está ganhando força, o Elon Musk, gente, já colocou aqui, olha só, já está aqui em todos os jornais, o Elon Musk, ele indicou o representante legal no Brasil. Então não tem como mais o Moraes não reativar o X. E como o Brasil está bem inflamado em relação a tudo isso, pode apostar que a força vai ser grande essa semana da Voz do Povo com a ferramenta retornando. E aí, o que vocês acharam? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.